Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. E o Instituto Conservador Liberal, idealizado pelo deputado Eduardo Bolsonaro, realizou hoje palestras com lideranças conservadoras pelo globo. Um dos participantes desse evento, que foi realizado aqui no Brasil, em Mato Grosso, foi Santiago Abascal, que é presidente do partido espanhol Vox, e conversa conosco a partir de agora, nos concede uma entrevista exclusiva. Ele está, inclusive, ao lado do deputado Eduardo Bolsonaro, que vai nos ajudar com a tradução aqui nas perguntas e respostas. Então, deputado, já agradecendo aqui inicialmente pela entrevista, já passo aqui para Ana Paula Henke, que vai fazer a primeira pergunta. Diga, Ana. Boa noite. Eu gostaria de perguntar como ele tem visto, Eduardo, a passos largos aí, esse cerceamento de liberdades na Europa, né, de uma maneira geral, em relação ao passaporte vacinal, em relação a outros assuntos também, mas principalmente o que envolve a liberdade em várias vertentes. Es el cercenamiento de la libertad respecto a... Vox ha sido en España la gran oposición al ataque a las libertades practicada por el gobierno de España. De hecho, Vox en España llevó los estados de alarma y de excepción decretados por el gobierno ante el Tribunal Constitucional. Y hemos obtenido 3 victorias ante el Tribunal Constitucional, que ha dicho que el gobierno socialista comunista en España actuó ilegalmente, encerrando a la gente en sus casas. Hoy vemos cómo se están tratando de tomar en toda Europa y en toda España, en muchas regiones, medidas que restringen las libertades. No se atreven a decir que la vacuna debe ser obligatoria, debe ser forzosa, pero toman medidas a través del pasaporte COVID para hacer que en la realidad, en la práctica, la vacuna sea forzosa. Es decir, están cometiendo un fraude de ley. Están haciendo que sea obligatorio lo que la ley no convierte en obligatorio, porque no se puede imponer a las personas que contra su libertad sean vacunadas. Ana, eu acho que é até fácil de entender, porque ele fala um espanhol bem devagar, mas ele diz que o Vox, que é o partido deles na Espanha, lidera essa campanha contra o passaporte vacinal. E que, basicamente, o que as autoridades europeias têm feito é burlar a lei, porque eles não ousam dizer que estão obrigando a vacina, mas eles vão, através de maneiras laterais, forçando as pessoas a tomar, seja impedindo a entrada em restaurantes ou outras medidas parecidas como essa. E o Vox já entrou em tribunais europeus e ganhou, em 3 oportunidades, causas referentes à não obrigatoriedade da vacina. José Maria Trindade, sua pergunta, Zé. Perfeito. Eu queria perguntar, inclusive, para o deputado Eduardo Bolsonaro, sobre esta avaliação de que aqui no Cone Sul existe uma tendência de retorno da esquerda, de crescimento da esquerda. Eu queria perguntar se é verdade e por que se tem essa avaliação no momento. Para os dois, eu pergunto. Perfeito. Deixa eu peço ajuda por ter ajuda. Aqui na América Latina existe essa falsa ideia da realidade, né? E muito disso é por conta desse domínio que a esquerda teve, principalmente estratégia vitoriosa de sucesso do Foro de São Paulo, grupo criado em 1990, mas que depois elegeu diversos líderes, como Evo Morales na Bolívia, Lula no Brasil, Kirchner da Argentina, dentre outros. Mas eu digo que é uma falsa ideia da realidade achar que estamos virando a esquerda por conta dos últimos resultados eleitorais. No Chile, atualmente, está no segundo turno José Antônio Cast, que é uma pessoa identificada com a direita. O Javier Milei foi eleito deputado federal, tirando aí quase o dobro daquilo que as pesquisas indicavam para ele. Então, Javier Milei, na Argentina, se solidificando como uma liderança de direita. Na Colômbia, a situação ainda está aberta. No Equador, recentemente, o presidente Lasso derrotou o candidato de Correia, que é parte do Foro de São Paulo. Então, eu não vejo, né, como a esquerda tendo essa ascensão toda. E, finalizando, eu acredito que ano que vem, né, não vai ser uma eleição fácil, mas eu também creio que a esquerda não será vitoriosa. Eles estão perguntando como está a sua percepção acerca de Sudamérica da ascensão da esquerda. ¿Se cree que está realmente volviendo al poder o cómo está mirando esto? Bueno, yo creo que podemos tener una visión ambivalente, porque en algunos casos están logrando volver al poder y en otros sitios
pueden ser derrotados. Pero quiero aportar una visión europea, una visión española. Lo que representa el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, ha conseguido en España entrar en el gobierno y tener la mitad del gobierno de la nación en España. Un gobierno formado por socialistas, por comunistas y también con el apoyo de una parte del separatismo y de los herederos del terrorismo en España. Es para estar muy preocupados. Hasta tal punto es así que el secretario de Estado de la Agenda 2030 en España es a su vez el secretario general del Partido Comunista en España y es uno de los representantes de las FARC como abogado en las negociaciones. Es decir, hay una gran conexión en estos momentos entre el Grupo de Puebla y una parte muy significativa de la política española y que están en el poder, incluso en la Fiscalía General del Estado. Incluso contamos con la ayuda inestimable y terrible del expresidente Zapatero a todo lo que representa el Foro de Sao Paulo en Iberoamérica. Pero yo soy optimista. Yo creo que en España muchos ciudadanos se han quitado la venda de los ojos y van a lograr que en las próximas elecciones podamos expulsar de una manera total del poder a los comunistas. Y lo que queremos es aprender de sitios como Brasil, donde se ha dado la batalla contra el comunismo, donde se ha logrado derrotar a lo que representan Lula y Rousseff. Queremos aprender para poder hacerlo en España. No estamos aquí para dar lecciones como el expresidente Zapatero, que anda estropeándolo todo por Iberoamérica, sino para poder aprender y resultar también victoriosos en España y evitar que el Grupo de Puebla, el Foro de Sao Paulo, se extiendan también por todo el continente europeo. Ele entende aqui basicamente que na América do Sul não existe um domínio da esquerda, mas que normalmente as eleições elas estão abertas. Agora, o que ele consegue enxergar na Europa é que os tentáculos do Foro de São Paulo chegam até lá, seja através de representantes comunistas que chegam até a PGR, ou como o ex-presidente da Espanha, Zapatero, que faz eleição abertamente a candidatos de esquerda. Então é o Foro de São Paulo chegando na Europa e ele vê com certo receio isso, a ponto dele vir ao Brasil para aprender conosco como é que se faz para derrotar o Foro de São Paulo. Então, é mais ou menos, é como dizer que a Espanha é como se fosse o Brasil em 2017, mais ou menos, se preparando ali para que nas próximas eleições faça crescer uma direita para se libertar do socialismo que hoje domina e alcança, como disse ele aqui, metade dos políticos da Espanha. Guilherme Fiuza. Boa noite, deputado. Boa noite, presidente Santiago. De fato, nós estamos assistindo um avanço totalitário com o pretexto da saúde e da higiene, o que é muito parecido com os piores regimes totalitários do século passado que nós conhecemos. Eu queria saber, presidente Santiago, o seu prognóstico, porque realmente, como o senhor alegou, como o senhor sustentou, é tudo trazido com disfarce de boas intenções. Nenhum desses se assume como ditadores, mas estão avançando na Áustria, na Itália, na Alemanha, nos campos de segregação da Austrália. O senhor acha que vai haver a possibilidade de reversão desse assustador avanço totalitário pacificamente? Tenemos la posibilidad de hacer una regresión de lo que ellos están haciendo en la región, a pesar de los pretextos que ellos están haciendo con sus justificaciones. ¿En qué ámbito político? En todo, en general. No sé si he sido capaz de entender muy bien la pregunta que se me hacía, pero lo que estamos logrando hacer en España es una oposición frontal y eficaz al totalitarismo de la izquierda, al totalitarismo progresista. Existía una dictadura de la corrección política. No se podía hablar de nada. Existía una derecha cobarde que era incapaz de oponerse a la izquierda. Y cuando Vox levantó todas las banderas de la batalla cultural, todos los medios de comunicación, todos los partidos, todos los comentaristas se rieron de Vox y dijeron que no había nada que hacer. Hoy Vox es el tercer partido político en España, tiene representación en el Congreso de los Diputados, las encuestas nos dan un crecimiento aún mayor, tenemos representación en la mayor parte de las regiones y tenemos representación en el Parlamento Europeo. Y cuando haya elecciones, los españoles van a hacer que Vox forme parte del nuevo gobierno
en España. Es decir, se puede combatir a la izquierda, se puede enfrentar de manera total las políticas de la izquierda, se puede hacer sin temor, se puede enfrentar las nuevas religiones como la religión de género, la religión climática, se puede ofrecer una alternativa y se puede hacer con éxito. Pergunta especificamente sobre el pasaporte sanitario, que está se pasando como en Áustria, en Australia, una política muy fuerte. ¿Usted mira una salida para esto? Realmente este es un añadido a toda la batalla cultural. Están probando hasta qué punto pueden llegar a la población en sus presiones, en sus cesiones de sus libertades. Y lo observamos con una gigantesca preocupación, porque la virulencia con la que se ataca a las personas que ejercen su libertad de vacunarse o de no hacerlo es extraordinaria. Se habla de restringir derechos, se habla de no asistirles en los hospitales, se habla incluso de retirar la patria potestad sobre sus hijos. Es un debate nunca visto y es un debate ante el que hay que plantarse y defenderse con uñas y dientes. No para decirle a la gente si se tiene que vacunar o no vacunar, para decirle a la gente que tiene libertad y que no nos la van a quitar ni los comunistas, ni los neocomunistas, ni los neosocialistas, ni las derechas acobardadas que se han entregado por completo a la izquierda. Ele falou que, basicamente, na parte inicial, né, ele tinha entendido que a pergunta era com relação à Espanha. Disse, então, sobre o crescimento do Vox. Há 3 eleições consecutivas desde a sua criação, o Vox ele tem aumentado o número de seus representantes, chegando atualmente a ser a 3ª maior força na Espanha e com o prognóstico de aumentar ainda mais a sua bancada nas próximas eleições. Disse que inicialmente riram deles, tal qual ocorreu com o Jair Bolsonaro, quando se lançou a presidência, mas que hoje são uma liderança solidificada. Ele acredita que se pode combater a esquerda e oferece uma saída com as suas políticas, contra a ideologia de gênero, em defesa da família, contra essa Agenda 2030 proposta pela ONU. Com relação especificamente ao passaporte sanitário, ele diz que estão testando ao máximo a população e eles se preocupam com isso. Chegam até a retirar direitos dos pais sobre seus filhos ou, por vezes, a não receberem em hospitais aqueles que não se vacinaram ainda. Ele diz que é um debate que se tem que defender com unhas e dentes, porque não se trata de ser um debate quem é a favor ou contra a vacina, mas sim um debate pelas liberdades. Perfeito, fica aqui o nosso agradecimento então ao senhor deputado Eduardo Bolsonaro, peço que transmita também ao presidente Santiago Abascal, presidente do Vox, entrevista exclusiva aqui em Os Pingos nos Is. Obrigado, deputado, por ter intermediado o contato, ter trazido aqui ao programa o presidente Santiago. Uma boa noite, um bom final de semana aos senhores. Boa noite, obrigado. Muito obrigado.